Há coisas que não sabemos. É o que fala a lição de hoje, segunda-feira, 10 de fevereiro. Há coisas que eu não sei, há coisas que você não sabe. E aqui começa uma pergunta importante, diz: como podemos pensar e falar sobre o problema do mal de uma forma que possa ajudar as pessoas, né? De que forma podemos ajudar as pessoas falando do mal, né? Do mal que está ao nosso redor hoje. Nosso texto hoje está no livro de Jó. Jó, capítulo 38, verso de 1 a 12. Diz como a resposta de Deus a Jó lança luz sobre o problema do mal. O que sabemos é o que não sabemos a respeito do que pode estar acontecendo nos bastidores do grande conflito. Há muitas coisas que acontecem e nós não sabemos. E Jó, ele se questiona a Deus, ele faz muitas perguntas a Deus, e aí chega um momento que Deus: para, Jó, agora eu vou te fazer pergunta e responde se você o sabe. Vou ler aqui os primeiros versículos do capítulo 38 de Jó, verso 1 e 2. Onde-se então no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos, com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como um homem, pois eu lhe farei pergunta e você me responderá. Verso 3, né? Então, Deus agora começa a perguntar, a fazer pergunta a Jó, para que ver se ele o responder. E Jó não responde, porque Jó não tem o conhecimento necessário para responder a Deus. Assim como eu e você não temos o conhecimento necessário para entender muitas das coisas que perturbam, às vezes, a nossa mente. O Senhor, diz aqui, o Senhor mostrou a Jó que ele criou o universo e tem um pleno conhecimento e controle sobre todas as coisas, né? Deus tem o conhecimento necessário, ele sabe todas as coisas, o que precisamos fazer é confiar nele e entender que ele sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Jó sofreu e questionou porque tanto mal e sofrimento tinha sobrevindo a ele. Jó pedia uma audiência com Deus para que encontrasse resposta às suas perguntas, sem saber que muitas coisas aconteceriam nos bastidores ali na corte celestial. Muita coisa estava acontecendo e Jó não sabia. Jó não tinha noção de que ele estava sendo provado, de que ele estava sendo testado ali por Deus. Então, Jó queria entender o que estava acontecendo. A resposta de Deus a Jó é impressionante. Do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Uma parafrase da Bíblia, né? Da Bíblia, apresenta esse texto da seguinte maneira. Olha o que diz: porque você fala tanto quanto sabe tão pouco, né? Porque você fala tanto quando sabe tão pouco? Talvez esse é o questionamento de Deus a Jó. Diz aqui, onde você estava quando eu lhe lancei os fundamentos da terra? Deus pergunta para Jó. Diz: responda se você tem entendimento. Responda se você tem entendimento. É ali o verso 4 do capítulo 38 de Jó. Então, Jó, tu quer ser tão sabido? Por me diga onde eu estava. Né? Onde tu estava quando eu lancei esse fundamento da terra. E aqui nós temos, por exemplo, é interessante que Jó, quando Deus faz várias perguntas para Jó, Jó não tem resposta para nenhuma dessas perguntas. Jó agora reconhece que ele não sabe de nada. E aí diz que leia Jó 42, verso 3, como a resposta de Jó mostra o que devemos reconhecer sobre a nossa própria posição, né? Que devemos reconhecer a nossa próxima posição diante de Deus. Aí nós temos aqui Jó, capítulo 42, verso 3, que diz o seguinte: tu perguntaste, quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, Jó falando, né? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. Eu falei de coisas que não conhecia, falei coisas que sem saber.
Jó reconheceu que, como criatura, o conhecimento e o poder dele era limitado. Sabe, às vezes, eu vejo muitas pessoas questionando as coisas de Deus, questionam muito a Bíblia, questionam muito dos planos de Deus, mas entendam uma coisa, querem entender a grandeza de um Deus no universo, né? De um Deus que criou todo o universo. E aí, como é que pode uma mente finita, uma mente pequenininha como a nossa, compreender uma mente infinita que é a mente de Deus? Então a gente às vezes quer colocar o oceano num copo d'água, e isso é impossível. Então precisamos entender e confiar em Deus, que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, e entender também que o mal um dia terá o fim. Aqui, em suas respostas a Jó, o Senhor deixou claro que havia muitas coisas que seu servo não sabia e não compreendia. Nós também devemos reconhecer com humildade que muitas coisas acontecem no mundo e nos bastidores a respeito das quais não sabemos. Mas o fato de não termos todas as respostas não significa que não haja boa resposta, nem que as coisas nunca serão resolvidas. Até lá, precisamos confiar na bondade de Deus, revelada de várias maneiras. Em outras palavras, o que devemos fazer de fato é confiar em Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes, eu não sei se você tem filho, mas às vezes queremos que nossos filhos acreditem e confiem em nós, mesmo quando eles não entendem aquilo que a gente está pedindo ou orientando. Deus não é diferente. Deus quer que nós entendamos. Aliás, Deus quer que nós confiamos nele e aceitamos seus planos, mesmo quando não entendemos o plano completo. Mas precisamos apenas confiar nele. Eu gosto dessa partezinha que tem um pensamentozinho aqui para pensar na lição. Diz: sabemos pouco sobre qualquer assunto, porque devemos conviver com temas complexos, como o mal e o sofrimento, para as quais não temos todas as respostas. Pela fé em Jesus, confiando nele, e como nós não temos a resposta, mas Deus tem a resposta. Deus sabe o que é melhor para nós, e é nessa certeza que devemos avançar em fé a cada dia, crendo que Ele sabe o que é melhor para nós e que um dia todo o mal será extinto para todo sempre. Então, que Deus te abençoe e eu espero você amanhã para continuar o estudo dessa lição maravilhosa.